Há momentos na história da humanidade em que o céu se inclina sobre a terra com uma ternura tão profunda que até mesmo os corações mais endurecidos tremem diante do mistério. E foi assim, numa pequena aldeia francesa chamada Pelvoisin, no inverno gelado de 1876, que se desenrolou um dos mais tocantes dramas espirituais já registrados pela Igreja. Não se tratava de uma aparição grandiosa, repleta de multidões e prodígios espetaculares, mas de algo infinitamente mais íntimo, o encontro silencioso entre uma mãe celestial e uma filha moribunda, entre a misericórdia divina e a miséria humana. Estelle Faguet era o que poderíamos chamar de uma alma comum, dessas que povoam os cantos esquecidos do mundo. Nascida em 12 de setembro de 1843, numa família tão pobre que a própria pobreza parecia ter vergonha de visitá-la. Estelle conhecia desde cedo o peso da existência, trabalhava como lavadeira e empregada doméstica, não por vocação, mas por necessidade imperiosa. Era ela quem sustentava os pais idosos, carregando sobre os ombros frágeis o fardo de uma responsabilidade que deveria pertencer aos anjos. Mas não é justamente assim que Deus escolhe seus eleitos? Não são sempre os pequenos, os esquecidos, os que sofrem em silêncio, aqueles que ele prefere para manifestar sua glória? Aos 32 anos, Estelle estava morrendo, a tuberculose pulmonar e óssea, acompanhada de uma peritonite aguda e um tumor abdominal, haviam transformado seu corpo numa prisão de dor. O médico, com aquela frieza científica que caracteriza os homens da medicina, declarou em 10 de fevereiro de 1876 que ela tinha apenas algumas horas de vida. Mas há algo que a ciência não compreende, algo que escapa aos cálculos mais precisos, a força desesperada de um coração que ama. Estelle não temia a morte por si mesma. Oh, não. Temia deixar seus pais desamparados, abandonados à própria sorte, numa sociedade que não conhece piedade pelos fracos. Foi então que ela fez algo que talvez apenas as almas verdadeiramente simples sejam capazes de fazer. Escreveu uma carta à Virgem Maria. Não uma oração rebuscada, cheia de fórmulas teológicas, mas um grito sincero, direto, quase infantil, em sua honestidade brutal. Minha querida mãe, escreveu com mãos trêmulas, se me curares, prometo dedicar minha vida a cuidar de meus pais pobres. Que teólogo, que doutor em divindade seria capaz de tal simplicidade? Que alma erudita teria a coragem de dirigir-se ao céu com tamanha franqueza? E o céu respondeu. Na noite de 14 de fevereiro de 1876, quando Estelle agonizava em seu leito miserável, algo extraordinário aconteceu. Primeiro, como se o próprio inferno quisesse reivindicar aquela alma pura. Um demônio apareceu aos pés de sua cama, mas logo em seguida a Santíssima Virgem Maria surgiu ao lado do leito, afugentando as trevas com sua presença luminosa. Não temas, disse com voz mais doce que o mel. Tu és minha filha. Que palavras, que consolação infinita para uma alma que se julgava abandonada. Estelle, que nunca havia experimentado a ternura materna verdadeira, pois a pobreza rouba até mesmo a capacidade de demonstrar afeto, ouvia agora da própria Mãe de Deus que era amada, que era filha, que não estava sozinha. Tem coragem, continuou a Virgem, pois sofrerás ainda 5 dias em honra das 5 chagas de Cristo. No sábado estarás morta ou curada. Durante 5 noites consecutivas, Maria visitou Estelle em aparições espetaculares, repletas de mensagens apocalípticas ou profecias aterradoras. Eram íntimos, silenciosos, carregados de uma ternura que apenas uma mãe pode oferecer. Na segunda aparição, a Virgem mostrou a Estelle uma placa de mármore envolvida em papel de seda branco e disse que era hora de olhar para o passado. Ali, naquele momento de suprema vulnerabilidade, Estelle viu todos os seus erros, todas as suas falhas e sentiu uma tristeza profunda. Mas Maria permaneceu em silêncio, com uma expressão de bondade infinita, como se dissesse, eu conheço tudo, minha filha, e mesmo assim te amo. Na terceira aparição, algo mais tocante aconteceu. A Virgem assegurou a Estelle que seus erros estavam no passado, que sua abnegação havia corrigido os males. Mais ainda, Maria se mostrou tocada por uma carta que Estelle havia escrito meses antes, comparando o sofrimento de seus pais ao sofrimento de Cristo. Que coração maternal não se comoveria com tal delicadeza? Que mãe não ficaria orgulhosa de uma filha capaz de tal compaixão? Então chegou a quinta aparição. Na noite de 18 de fevereiro, Maria se aproximou de Estelle e lhe mostrou em detalhe a placa misteriosa. Em cada canto havia um botão de rosa dourado, no centro um coração dourado perfurado por uma espada e coroado de rosas. E nela estava escrita essas palavras proféticas: invoquei Maria na profundidade do meu desespero. Ela intercedeu junto a seu filho por mim e obteve minha cura total. Mas foi neste momento que a Virgem revelou algo que deveria fazer tremer todos os corações cristãos. Com a tristeza infinita, ela disse: o que mais me entristece é ver que as pessoas não têm respeito por meu filho na Sagrada Eucaristia.
e a maneira como as pessoas rezam enquanto suas mentes estão em outras coisas. Digo isso àqueles que fingem ser piedosos. Que acusação terrível, que espelho implacável colocado diante de nossa hipocrisia cotidiana. Estelle começou então a sentir dores terríveis no estômago e abdômen. Segurando o rosário na mão esquerda, ofereceu seu sofrimento a Deus. E então, como havia prometido à Virgem, a cura aconteceu, não gradualmente, não aos poucos, mas instantaneamente, milagrosamente. Estelle se sentiu descansada, bem curada, exceto pelo braço direito, que permaneceu sem movimento. Mas quando o pároco trouxe a Sagrada Comunhão, ela conseguiu fazer o sinal da cruz com a mão direita. A cura se completou através da Eucaristia, como se Maria quisesse mostrar que todos os caminhos levam ao seu filho. As aparições continuaram ao longo de 1876, totalizando 15 encontros. Cada uma trazia uma mensagem de amor, de confiança, de simplicidade. Se queres me servir, sê simples, disse Maria. Escolha os pequeninos e os fracos para minha glória. E numa das aparições mais tocantes, a Virgem mostrou a Estelle um escapulário do Sagrado Coração, dizendo: há muito tempo os tesouros de meu filho estão abertos. Amo essa devoção. Mas talvez o aspecto mais extraordinário dessas aparições tenha sido o silêncio. Muitas vezes Maria permanecia longos momentos sem dizer nada, apenas olhando para Estelle com infinita ternura. Meu Deus, como ela era bela, escreveu Estelle, e permaneceu imóvel muito tempo sem dizer nada. Após esse silêncio, ela olhou para mim, não sei o que senti, como eu era feliz. Que tesouro escondido há nesses silêncios, que cura profunda acontece quando a mãe simplesmente olha para seu filho com amor. Na última aparição, em 8 de dezembro de 1876, Maria apareceu mais bela do que nunca e disse: não me verás mais, estarei contigo, mas invisível. Não precisas ter medo. Estendeu então as mãos e a chuva caiu generosamente. Dentro de cada gota estava claramente escrito uma graça: saúde, confiança, respeito, amor, santidade. Essas graças são de meu filho, disse Maria. Eu as tiro do seu coração. Ele não pode me recusar nada. A Igreja, com sua sabedoria milenar, não se apressou em julgar, mas os frutos falaram por si mesmos. Em 1892, o Papa Leão XIII concedeu indulgências aos peregrinos de Pélovesan. Em 1893, o arcebispo de Bourges confirmou oficialmente o milagre da cura. Em 1900, o mesmo Papa Leão XIII reconheceu o escapulário do Sagrado Coração. E em 2024, após quase 150 anos, o Papa Francisco, através do Dicastério para a Doutrina da Fé, emitiu declarando que não há objeções doutrinais, morais ou outras à devoção e que ela é particularmente recomendada aos fiéis. Estelle viveu mais 53 anos após sua cura milagrosa, morrendo em 23 de agosto de 1929, aos 86 anos. Sua vida foi marcada pela simplicidade, pela humildade, por muitas provações e calúnias, mas ela permaneceu fiel à sua missão: espalhar a devoção ao Sagrado Coração através do escapulário que Maria lhe havia mostrado. Hoje, quando o mundo parece ter perdido a capacidade de silêncio, quando nossas orações são interrompidas por mil distrações, quando nossa fé se tornou barulhenta e superficial, Pélovesan nos oferece um remédio precioso: a presença silenciosa de uma mãe que cura simplesmente olhando, que consola sem palavras e que nos ensina que às vezes o maior milagre é descobrir que somos amados exatamente como somos, pequenos, fracos, imperfeitos, mas infinitamente preciosos aos olhos de Deus.